Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em sua versão gravada. Você acaba de ver um pedaço do que está acontecendo no nosso país. É a ascensão do nazismo que ocorre no país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo que você está ouvindo. Infelizmente, o Brasil ostenta esse título dramático e que explica em grande parte o que está acontecendo no país. Neste momento em que eu venho até você, acabo de assistir, você talvez já tenha assistido, um vídeo em que crianças pequenas, crianças na faixa de 6, 7, 8 anos, são reunidas por seus pais em Maringá, no Paraná, diante de um quartel para bradarem que querem que as Forças Armadas as salvem. As salvem do quê? Algum risco para as crianças brasileiras? Bom, quem ganhou a eleição foi um homem que governou o país por 8 anos e que tem um governo elogiado no mundo inteiro e aprovado pela maioria dos brasileiros. O governo Lula, de 8 anos, né, os dois governos Lula, ou na verdade um governo só, de 8 anos, foi aprovado por mais de 80% dos brasileiros, segundo todas as pesquisas de opinião, ao fim do mandato dele em 2010. Evidentemente que você não consegue argumentar isso com bolsonaristas, porque eles dizem basicamente o seguinte: é invenção, é fake news, essas pesquisas são compradas. Então, quer dizer, não existe nenhuma forma de diálogo com os bolsonaristas, porque eles desmentem tudo, inclusive a ciência, não é? O que equivale para o bolsonarismo? O que aparece nos grupos de WhatsApp deles. Não é? Ali está a verdade, independentemente da fonte e independentemente de quem disse. Basta dizer aquilo que eles querem ouvir para eles dizerem que é verdade, e basta dizer aquilo que eles não querem ouvir para dizerem que é mentira. Mas se fosse só isso, não era nada. A doutrinação infanto-juvenil foi um aspecto central da política de Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, para tentar formar uma nova sociedade em que os valores nazistas fossem aceitos naturalmente por todos. Porque o que é que o Adolf Hitler via naquele momento histórico, por volta dos anos 1930, 1940, isso na fase do seu governo, começou em 32, 33, não é? Quando ele se torna chanceler da Alemanha. Antes disso, havia o movimento de ascensão do nazismo, a cooptação de corações e mentes, e ali a doutrinação era muitas vezes forçada, não é? Havia resistências que acabavam cedendo por medo e não por convicção. A ideia do nazismo era basicamente fazer com que as próximas gerações crescessem imbuídas do espírito nazista, que era uma ideologia que se baseava, além de tudo, além de se basear na força para se manter, ideologicamente ela se baseava
na doutrinação, não é? O nazismo se baseava na doutrinação racial, sobre raças. Então o racismo era o elemento de fundo do nazismo. Era aquilo que movia os nazistas, era a construção ou a prevalência de uma raça superior, como eles pretendiam que existisse, e a demonização das raças, não é? Que eles acreditavam que os seres humanos tinham raças, não é? Que não é verdade. Os seres humanos, nós humanos somos uma espécie só e uma raça só. Não existe raça humana, existe espécie humana. Quem tem raça é cavalo, é cachorro, são alguns animais. Por isso que você tem um cãozinho desse tamaninho e um cãozinho do tamanho às vezes até de uma onça. Então, quer dizer, você não tem raças humanas, mas os nazistas acreditavam nisso. E esse movimento neonazista, que se espalha pelo mundo, no Brasil, ao longo dos últimos anos, na verdade, o neonazismo ele começou a crescer no Brasil a partir de 2013. Todos os dados mostram que a partir daqueles movimentos por 20 centavos de aumento nas passagens em ônibus em São Paulo, fomentaram uma ascensão da extrema-direita no Brasil, que até então não havia, porque a população acreditou naquelas manifestações, elas tinham um grande apoio e eram basicamente contra o PT, contra Dilma Rousseff. Então isso encantou, não é, a extrema-direita e viu a oportunidade perfeita de sair do armário, porque essa extrema-direita, ela sempre esteve lá, mas ela sai do armário em 2013 e aí acompanhando um movimento que ocorre no mundo inteiro. E esse movimento ele ocorre no mundo inteiro por uma razão muito simples. O que acontece é que no mundo inteiro a esquerda foi demonizada ao longo da última década do século XX, da primeira década do século XXI. A esquerda foi demonizada pelos neoliberais, pela centro-direita, e com isso havia ali quase que um convite para a extrema-direita ascender. Com tudo isso, o mundo agora aposta na eleição do Lula para combater um dos principais focos de neonazismo no planeta. Você tem alguns países, como a Itália, por exemplo, que acaba de eleger uma presidente de extrema-direita, não é? Uma primeira-ministra de extrema-direita, Giorgia Meloni. Você tem também o Brasil com Jair Bolsonaro e os Estados Unidos com Trump, que, graças a Deus, aí, a Alá, Bush, a Shiva, a Buda, não é? O Donald Trump foi derrotado nessa eleição parlamentar nos Estados Unidos, não é? O Joe Biden manteve a cadeira, a maioria no Senado, e realmente a força que se esperava com que os republicanos chegassem a essa eleição nos Estados Unidos não aconteceu, mas Estados Unidos, Europa estão preocupadíssimos, a China também, estão preocupadíssimos com a ascensão da extrema-direita no mundo, e esse episódio da ascensão do Bolsonaro aqui no Brasil e do soerguimento muito forte da extrema-direita preocupa o mundo, porque realmente, quando dizem que a extrema-direita cresce no planeta, na verdade o que está crescendo é o neonazismo, é a ideologia de Adolf Hitler. Quando se fala em fascismo, quando o Bolsonaro cita o lema fascista, Deus, pátria, família, propriedade e tal, na verdade isso ocorre no âmbito de um país onde o neonazismo explodiu com a eleição do Bolsonaro.
Bolsonaro é o candidato, ele foi apoiado por todos os grupos nazistas brasileiros, né? E o próprio governo dele, em várias oportunidades, deu mostras de algum tipo de relação com o nazismo. Você teve vários membros do governo Bolsonaro flertando com o nazismo, e o próprio Bolsonaro ele tem teses nazistas. Então, o que acontece no mundo hoje é que a chegada do Lula ao poder é vista como a chance de fazer o nazismo se recolher, além da questão da Amazônia, que é vital para a sobrevivência da humanidade. Você que vive no Brasil, que está vendo esse vídeo aqui do Brasil, você sabe como o clima está mudando aqui. Imagine que nós estamos chegando aí ao fim do ano, já estamos quase entrando no verão, tem pouco mais de um mês para entrarmos no verão, e nós estamos vivendo um inverno aqui no sul do país. Não é um inverno que deveria ter terminado já há bastante tempo. E as mudanças climáticas no planeta são sensíveis, a gente vê as inundações, a gente vê as chuvas descontroladas, a gente vê a seca, o clima no planeta está mudando, e a Amazônia é considerada a peça-chave para impedir uma mudança climática que inclusive possa até acabar com a espécie humana nesse planeta. Nesse contexto, o Lula viaja amanhã para a COP27, que é a Conferência do Clima vinculada à ONU, que vai ocorrer no Egito, e ele é aguardado como a estrela do evento, como todo mundo está dizendo, não só por causa da questão climática e dos cuidados com a Amazônia, mas também por conta do fato de que o Lula teve êxito em derrotar não só a extrema-direita e os inimigos dos cuidados ambientais, mas ele derrotou um movimento nazi-fascista ligado ao bolsonarismo. Então você, quando eu abro aqui esse vídeo, você assiste ao espetáculo macabro das hordas bolsonaristas em um quartel aqui próximo à minha residência, onde eu filmei a ocupação de uma rua, não é? Eles praticamente dominaram uma rua inteira, os bolsonaristas montaram acampamento, e nessa rua eles proibiram que outros passem, inclusive. É uma rua determinada só para eles e com o apoio dos militares. Então esse vídeo mostra essa horda bolsonarista diante de um quartel gritando. Eu presenciei isso. Eles ficaram durante mais de uma hora gritando sem parar, uma coisa assim muito chocante, porque não deve ser fácil você entoar um cântico desse por quase, na verdade foi um pouco mais de uma hora, não é? E eles diziam: Forças Armadas, salvem o Brasil, e gritavam aos berros isso durante mais de uma hora. E nesse vídeo que está circulando por aí, com crianças imberbes, crianças inclusive pequenas, né? Imberbes é lógico porque são crianças, né? Mas crianças pequenas, na faixa de 6, 7, 8 anos ali, gritando: Forças Armadas, salvem as crianças do que não se sabe. Mas essa doutrinação de crianças de crianças e adolescentes é uma prática nazista, não é? Foi um processo iniciado pelos nazistas, que inclusive fez com que crianças lutassem na guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial. Então é uma preocupação muito grande, e essa cena das crianças está circulando sem parar na internet. Ela mostra realmente um processo de nazistização do país. Eu não posso mostrar aqui, eu não vou mostrar esse vídeo aqui, porque ele foi gravado em Maringá, né, a terra do Sérgio Moro, lá no Paraná,
e os pais levam as crianças para essa doutrinação, pedindo que os militares as salvem, não é? E esse vídeo foi postado por eles. Então, se eu reproduzir esse vídeo aqui, apesar que teve poucas visualizações, ainda bem, né? Porque tem muita gente preocupada com a disseminação disso. Mas o que acontece é o seguinte: como esse vídeo foi gravado por bolsonaristas, eles podem pedir direitos autorais aqui e prejudicar o canal. Então eu não vou poder me arriscar, eu vou mostrar só um desses vídeos parados, sem áudio, sem movimento da imagem, só vou mostrar a foto de um dos vários canais que publicaram isso. E eu vou mostrar outras coisas aqui que eu acredito que seja bem interessante para todos verem. A fábrica de filhotes nazistas. O Hitler recrutou crianças e adolescentes alemães para doutriná-los. Um livro analisa os crimes de guerra que eles cometeram e como foram precursores das crianças soldado. E não é nada muito diferente disso que se vê nesse vídeo. Aqui, uma mulher que postou isso de uma forma de apoio a esse movimento. Vocês vejam só aqui, filmando as crianças. Isso ocorreu em Maringá no dia 7 de novembro, né? As crianças entoando esse cântico macabro, pedindo que as forças armadas as salvassem. Então isso é uma prática nazista, realmente, a doutrinação de crianças, a doutrinação política de crianças. O Brasil teve o maior partido nazista fora da Alemanha, dizem os historiadores. Aqui você tem reunião de membros do partido nazista da cidade de Bela Aliança, em Santa Catarina. Isso explica por que é que Santa Catarina tem tanta relação com o nazismo. Para que se tenha uma ideia, a vice-governadora do governo anterior de Santa Catarina, o pai dela tinha uma piscina com uma suástica no fundo da piscina, desenhada no fundo da piscina com azulejos, né? E durante 10 anos o Partido Nazista do Brasil, nome dado à seção do Partido Nazista Alemão no país, operou de forma legal e disseminou ideais totalitários e antissemitas por meio de jornais, eventos e até em escolas da comunidade alemã. Para alguns historiadores, trata-se do maior partido nazista fora da Alemanha durante o Terceiro Reich, 1933-1945. O assunto vem à tona agora devido aos casos de nazismo que tem explodido no país. Aqui no Brasil, essa manipulação das crianças tem feito com que as crianças filhas de bolsonaristas ataquem crianças que não têm ideologia nenhuma, ou que os pais votam no Lula, né? Diz a matéria: alguns dias depois do primeiro turno das eleições, o filho mais novo de Márcia voltou da escola relatando um diálogo entre dois amiguinhos. Não sou mais teu amigo se você vota no Lula. Não, então eu não votei no Lula, eu votei no Ciro. Detalhe que eram crianças de 5 anos de idade. Outro diz: na escola do meu filho tem 2 crianças que ficam falando, Lula é ladrão. E todas falam como se elas próprias votassem. Isso aconteceu durante a campanha. Tem uma continuidade entre o voto do adulto e a criança. Mas começou algo bizarro, que são discussões do tipo: se você votou no Lula, não troco figurinha da Copa com você. Vocês vejam que isso está penetrando na nossa sociedade de uma maneira assustadora. E no Brasil, com mais de 530 células concentradas na região sul e sudeste, torna o Brasil o país onde o extremismo de direita mais avança no mundo. E aí a explicação, minha amiga, meu amigo, quando você fala de extremismo de direita, você está falando de nazismo, não é? E aí a explicação justamente para o interesse que a comunidade internacional tem no Lula, porque o mundo conta com o Lula para refrear esse processo
de popularização do nazismo, porque há um temor de que esse movimento nazi-bolsonarista que há no Brasil se espalhe pela América Latina, não é? O que seria um problema gigantesco para os Estados Unidos e para a humanidade, não é? E há uma onda neonazista no Brasil? Os especialistas dizem que sim. Na esteira da ascensão do Bolsonaro, dados mostram aumento de grupos com ideais inspirados no nazismo. Vocês veem aqui que essas pichações começaram a crescer muito aqui no Brasil, não é? A ascensão da extrema-direita e a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018 estão diretamente ligadas aos dados que apontam o avanço do neonazismo no Brasil. E o Biden falou sobre isso na conversa com o Lula. Essa é uma informação minha aqui. Falou sobre o risco que a extrema-direita gera ao mundo, e o Lula está sendo considerado o campeão que pode enfrentar esse fenômeno que está ocorrendo em escala planetária, mas que no Brasil é maior do que em qualquer outra parte. E o Brasil é um país que, pela pluralidade do seu povo, pluralidade étnica, é um país, as ligações do Brasil com o mundo inteiro preocupa muito a ascensão do nazismo por aqui. A imagem do Brasil renasce no exterior com a eleição do Lula, justamente por conta que é um humanista e que está sendo visto como quem pode mitigar esse problema no nosso país. Então, minha amiga, meu amigo, realmente a missão do Lula vai ser uma missão muito árdua, e a nós cabe tentar entender os limites que ele tem e, ao mesmo tempo, cada um tentar ajudar como puder, principalmente nos pedidos que ele fizer para fazer as alianças políticas, tudo isso, para evitar que este país caia nas mãos do nazi-bolsonarismo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.